Desde o início do século passado, nós temos consumido um alimento extremamente tóxico ao nosso organismo, talvez o alimento mais estrangeiro ao nosso corpo e que hoje está incluído diariamente em nossa dieta. O que chamamos de alimento já serviu como lubrificante de máquinas, já foi utilizado na fabricação de cosméticos e serve até mesmo como combustível de aeronaves. O seu consumo foi amplamente incentivado ao longo dos anos e teve um estouro desenfreado após uma série de eventos, no mínimo questionáveis, que incluíram milhões de dólares no financiamento de um instituto de pesquisa sobre saúde cardiovascular, o intrigante infarto de um ex-presidente dos Estados Unidos pouco tempo depois desse financiamento, e um dos maiores estudos conduzidos sobre o tema ficou escondido num porão por mais de 40 anos, e que com certeza, se divulgado antes, teria salvo a vida de milhões de pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Século XIX. O cultivo de algodão era uma das atividades mais lucrativas na época, e com o aumento do seu plantio, um outro problema aumentava paralelamente: a quantidade substancial de sementes de algodão e a ausência de serventia e retorno financeiro para elas. Até então, elas eram descartadas como lixo ou, no máximo, usadas na alimentação animal. Foi então que visionários do setor pensaram em criar uma maneira de lucrar com todo esse lixo, e resolveram transformar as sementes em óleo. No entanto, extrair o óleo dessas sementes não era um processo fácil, dependendo inicialmente de prensas manuais. Com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, passaram a adicionar solventes e prensas hidráulicas, o que possibilitou a extração em larga escala. Nesse momento, os grandes nomes envolvidos no setor perceberam que poderiam usar esse óleo em diversas aplicações, dentre elas a fabricação de cosméticos, sabão e até mesmo como lubrificante de máquinas. Por volta de 1880, Thomas Hudnett inventou um sistema mecânico capaz de extrair o germe do milho e começou a aplicar esse óleo na indústria também. Mas quem tem dinheiro, quer mais dinheiro. E nesse momento tiveram a ideia de usar esse mesmo óleo, só que agora na cozinha. Porém, como usar na culinária um óleo espesso, de aparência escura e com odor desagradável? Eles então aprimoraram o processo de refinamento desse óleo através de métodos como hidrogenação, desodorização e descoloração. A partir desse ponto, eles só precisaram da estratégia de marketing correta e de dezenas de milhares de dólares em incentivos para inserir na sociedade o que eles chamavam de a escolha saudável e uma nova e melhorada gordura de cozinha feita a partir do óleo de sementes, enquanto, ao mesmo tempo, já começava o processo de demonização das gorduras saturadas. O ano era 1911 e estava lançado oficialmente o óleo de cozinha. O que vem a seguir é uma sucessão de eventos que poderiam no mínimo ser questionáveis e que desencadearam resultados catastróficos na saúde humana. A partir da década de 1920, foi notado um alarmante aumento nas mortes por doenças cardíacas. E então, em 1924, foi fundada a American Heart Association, uma organização dedicada à prevenção de doenças cardiovasculares. Porém, em seus anos iniciais, essa era uma associação pequena e mal financiada, enquanto, paralelo a isso, o mercado de óleos vegetais crescia de maneira desenfreada. Já na década de 1950, mais especificamente em 1953, um cientista chamado Ansel Keys conduziu um estudo onde ele relacionava o consumo de gordura animal, a chamada gordura saturada, com o aumento do colesterol LDL, e concluía que essa era a causa para o aumento das doenças cardíacas. No ano de 1955, o então presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, sofreu seu primeiro infarto. Nos anos seguintes, a American Heart Association recebeu um incentivo próximo a 1,7 milhões de dólares em um acordo com a fabricante de óleos vegetais Procter & Gamble, e finalmente se tornou uma autoridade em saúde cardíaca, ao mesmo tempo que estabeleceu um vínculo financeiro entre ela e os grandes fabricantes de óleos vegetais. No ano de 1961, ela divulga um estudo concluindo e recomendando que a gordura saturada fosse trocada por poliinsaturada para prevenir ataques cardíacos e derrames. E adivinha quem foi o porta-voz de todo esse anúncio? Sim, Dwight Eisenhower. Afinal, ele tinha sido o 34º presidente dos Estados Unidos
Era um rosto conhecido e tinha credibilidade perante o povo. E a cereja do bolo fica por conta da descoberta de um estudo que poderia ter evitado a morte de milhões de pessoas. Entre 1968 e 1973, o pesquisador e médico Ivan Fritz Jr. realizou o que seria um dos maiores estudos sobre o assunto, envolvendo 9.423 pacientes. Durante os anos do estudo, parte deles trocaram o consumo de manteiga por óleos vegetais, enquanto outros mantiveram os velhos hábitos. Embora os resultados mostrassem que o colesterol caiu 14% nas pessoas que pararam de ingerir a manteiga, foi notado um aumento de 15% nas chances dessas pessoas morrerem por doenças do coração. O estudo em questão estava provando que ingerir a tal escolha saudável não era saudável como o governo, mídia e empresas tinham amplamente divulgado, e como esse estudo estava indo na contramão do que todo o establishment afirmava, o mesmo não foi publicado. Porém, não ser publicado não significou que ele foi destruído. Em 2016, o cientista Christopher Ramsden, da National Institutes of Health, descobriu que esse estudo havia sido conduzido há mais de 40 anos e procurou por Robert Franks, filho do Dr. Ivan. Eles então descobriram todas as anotações guardadas em uma caixa no porão e resolveram finalmente publicar a pesquisa. Agora imaginem vocês quantas pessoas teriam sido salvas se tivessem tido acesso aos resultados desse estudo antes e pudessem ter tomado a decisão de manter suas dietas à base de gordura animal e não de gordura vegetal. Mas, deixando um pouco a história da gordura vegetal de lado, porque é que ela causa tantos problemas de saúde assim, você há de concordar comigo que só pelo fato de no processo de fabricação do óleo vegetal serem utilizados produtos químicos como o hexano, já deveríamos saber que o que estamos ingerindo está nos fazendo mal. O hexano, por exemplo, é usado como solvente no processo de extração do óleo vegetal. Porém, o mesmo hexano é utilizado na formulação de colas e adesivos, na fabricação de produtos de limpeza, de desengraxantes, na indústria petroquímica. Enfim, é um produto extremamente tóxico e a exposição a longo prazo pode causar doenças cardiovasculares, respiratórias e desordem no sangue. Vale lembrar que esse é apenas um dos muitos produtos químicos utilizados em todo o processo. Inclusive, para prolongar a vida útil do produto, alguns fabricantes adicionam químicos sintéticos conservantes, como o TBHQ, BHA e BHT. Esses dois últimos sendo amplamente utilizados na fabricação de desodorantes, maquiagem, cosméticos, protetor solar, plásticos, borracha e no tão bem falado óleo de cozinha. Esses três conservantes foram proibidos pelo Japão, Canadá, Austrália e Nova Zelândia por serem agentes cancerígenos. E além de todos esses produtos químicos, o porquê as gorduras vegetais fazem tão mal para a nossa saúde, precisamos entender que os seres humanos evoluíram com uma dieta com proporção de 1:1 de ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Porém, em nossa dieta ocidental atual, a quantidade ingerida de ômega 6, conhecido também como ácido linoleico, está 20 vezes maior que a de ômega 3. O ácido linoleico, consumido há 100 anos atrás, trazia alguns benefícios ao organismo. Porém, com a atual quantidade ingerida, ele se torna um verdadeiro veneno metabólico, uma vez que o seu aumento tem efeito oxidativo nas células do corpo e nas lipoproteínas LDL. Um estudo publicado no BMJ Open Heart por Di Colantonio mostrou que a doença cardíaca não é causada pelo colesterol total elevado, mas sim pelas LDLs oxidadas pelo aumento exponencial do ômega 6. E não para por aí. Você sabia que sua pele queima muito mais sob o sol quando você ingere as quantidades atuais de óleo vegetal? Acontece que toda a gordura ingerida vai parar na sua pele e posteriormente, ao contato com o sol, ela inflama e degrada o colágeno, que por sua vez, ao serem restaurados pós-inflamação, ficam desalinhados. Esse desalinhamento causa as rugas na pele. Estudos mostraram que as pessoas que não ingerem óleo vegetal repõem o colágeno danificado com muito mais alinhamento. Por fim, ficou provado que, enquanto o ômega 6 promove o colesterol oxidado, a gordura saturada protege contra a oxidação do mesmo. A falsa ideia de que o colesterol alto seria a causa das doenças cardíacas cai por terra ao provarem que, quando o colesterol está vinculado à gordura saturada, ele é protegido da oxidação, o que reduz o risco de doenças cardiovasculares, e quando ligado ao ácido linoleico, o colesterol é suscetível à oxidação, aumentando assim o risco. Além de todos esses problemas já citados até agora, você sabia que o óleo de soja, por exemplo, possui 10 vezes mais estrogênio
que uma mulher consegue produzir em um dia, ou que ele possui de 30 a 40 vezes mais estrogênio que uma pílula anticoncepcional. E você sabia que o estrogênio é um dos principais hormônios femininos e responsável por dar características femininas às mulheres? Ou até mesmo que os óleos e sementes afetam a fertilidade masculina? A grande verdade é que se eu fosse listar e explicar todos os problemas que o consumo do óleo de sementes nos causa, esse vídeo teria horas de duração tranquilamente. E o que fazer então, diante de tantos dados expostos e que provam que a verdadeira vilã da história nunca foi a gordura saturada? Exatamente o que você deve ter pensado no decorrer desse vídeo: voltar a consumir a velha e boa gordura animal. O corpo humano evoluiu otimizado para o consumo de tudo o que for de origem animal, e posso afirmar com toda certeza que o óleo vegetal é provavelmente o alimento mais estrangeiro que nós estamos ingerindo atualmente. Sementes não foram feitas para serem consumidas. Inclusive, a grande maioria delas são tóxicas. Com a quantidade exorbitante de informações a quais temos acesso nos dias atuais, fica extremamente fácil se orientar com relação às alternativas saudáveis ao uso do óleo de sementes. Banha, manteiga ou até mesmo azeite, que não é feito da semente, mas sim do extrato do próprio fruto, no caso a azeitona, sempre foram as melhores opções. Vale lembrar que nunca é tarde demais para se iniciar uma mudança. Porém, estudos indicam que a concentração de gordura poliinsaturada no seu organismo pode levar entre 2 e 6 anos para ser eliminada por completo. Outros indicam que, se pararmos de ingerir óleo de cozinha e substituir por gordura animal, em 3 meses seremos visivelmente mais saudáveis, e em 3 anos, os custos com saúde terão reduzido em cerca de 90%. E eu ainda vou te deixar uma última curiosidade aqui, que prova o quanto o establishment conhece a verdade sobre tudo e está apenas te enganando. Esse é o Kiss, lembra? O cientista responsável pela demonização da gordura saturada? Ele era adepto da dieta mediterrânea e não fazia uso do óleo vegetal em suas alimentações. Kiss faleceu aos 100 anos e sua esposa, Margaret Hannay Kiss, faleceu com 97. Longevidade de vida para eles e brevidade de vida para vocês. Saúde para eles e doenças para vocês. Alimento do bom e do melhor para eles e comida industrializada barata e cheia de venenos para vocês. Pesquisem, refutem e descubram a verdade. Lembrem-se, o que sabemos é uma gota, o que não sabemos, um oceano. E se esses assuntos te interessam e você quer receber conteúdos mais completos, clique no link que está na descrição ou no comentário fixado e inscreva-se na newsletter Monday Secrets. Semanalmente enviarei novas pesquisas médico-científicas, estudos que não são divulgados e conteúdos que não posso estar publicando por aqui para não perder minha conta. Inclusive, em um dos vídeos do canal que vou deixar aqui para vocês, eu explico como eles estão industrializando através do alimento que eles dizem ser permitido e saudável para comer, e pior, ainda classificando esse alimento como o prato favorito do brasileiro. É só clicar aqui no vídeo.